Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para os internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos doutrinários da doutrina consoladora que nos envolve e nos dá o caminho a seguir. Hoje nós teremos nossa irmã Cátia Gomes, que é da Federação Espírita Pernambucana e faz parte do projeto Escutatória. Ela nos trará a mensagem de qual a vida você prefere, vazia ou plena? Será um momento de boa reflexão para nós. Mas, iniciar os trabalhos da noite, passamos ao nosso irmão Fernando Guimarães para fazer a prece inicial. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, todos nós, não é? Após essa pandemia que levou muita gente embora, não é? A parte espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus ilumine, que a paz, a esperança e a fé permaneçam em cada coração dos nossos irmãos que aqui estão e abençoando aqueles que não puderam estar aqui nessa noite de hoje. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, muita paz, muita harmonia para todos nós. Sendo assim, devolvo a palavra impressa ao nosso irmão, para que possa dar o início do nosso estudo nessa noite de hoje, com muita serenidade, com muita tranquilidade, que assim seja. E assim, após essa prece, nosso irmão, faça a palavra à nossa irmã Cátia Gomes e que a espiritualidade possa intuí-la para nos trazer a sua mensagem consoladora para nós. Que a paz do divino amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos parte da Casa de Itagiba estamos aqui hoje, não é? Por mais esse momento de reflexão, momento que nos faz lembrar, não é? Quando nós viemos aqui pela primeira vez, pós-pandemia, que era eu e seu Luiz, e a gente ficava de máscara, e vocês aí, e aí a gente agora está com a mesa completa, não é? Tem os 4 integrantes da mesa. Isso é muito bom, como disse o seu Fernando, né, Fernando? Ele nos fala que é gratificante nós estarmos aqui hoje, né? E eu vim de amarelo, primeiro porque eu acho belíssima a cor, mas segundo, porque esse mês de setembro, todo o trabalho que eu tenho feito, eu tenho vestido amarelo, embora eu vista amarelo todos os momentos. E eu quero agradecer aos internautas que estão nos vendo, nos assistindo. Eu vou pedir licença que eu vou me levantar, porque eu não me sinto mestre como Jesus para fazer uma palestra sentada, porque ele sim que se sentava, elevado um pouquinho para que nós, eu ainda sou muito pequena, não só pequena no tamanho, mas pequena em espírito, preciso me levantar para que me vejam, né? Inclusive, aqui nós que estamos nessa mesa, estamos compostos por 4 pessoas encarnados, né? Porque os desencarnados a gente não vê, não tem olhos de ver. Agradecer também a Rogério, que ele fica nos bastidores, fazendo esse trabalho junto com os meninos que estão aqui, para que os internautas possam assistir e convidar os internautas a vir para a casa, caminhando para Jesus. É uma casa que nós estamos vendo com muita segurança. Estão todos de máscara, alguns que se sentem mais confortável, pode tirar máscara, não tem problema, mas a grande maioria está de máscara. Então, que vocês que estão em casa possam retornar
a essa casa, que sente falta de todos os trabalhadores, como também nós que fazemos a Casa de Itagiba, e que venham em nome do Espírito, que comanda a Federação Espírita Pernambucana. Em nome dele, há uma missão para todos nós, espíritas, que seja da federação ou de todas as outras casas. Estamos tendo esse mês, um mês de prevenção, mas eu gosto de dizer que é um mês como o amarelo, de alegria. É um mês que devemos levar a alegria à vida. O amarelo, ele nos lembra uma flor chamada girassol. Então, que possamos girar como girassol para o sol e que possamos acolher aquelas pessoas que estão em desespero, em desequilíbrio, que ainda estão com muito medo de pegar a Covid, que ainda estão com muito medo, né? E que também têm medo de morrer. Eu dizia isso, sempre digo, como é que eu espírita tinha medo de morrer? Se eu acredito em reencarnação. E aí isso foi para mim fundamental, porque de fato eu preciso entender que eu não tenho que ter medo de morrer, até porque o corpo ele perece e o espírito vivifica. Então, agora temos medo não é de morrer. Isso aí eu trago para mim. Tenho medo de onde é que para onde eu vou. E se eu tenho medo de para onde eu vou, é porque eu não fiz boa coisa. Não é verdade? Então, se nós temos medo de ir para algum lugar, Fernando, eu gostaria de lhe pedir um copo. Fernando, não, esqueci. Rildo, um copo que a nossa querida está precisando. Ela está com uma tossezinha. É também o pelinho da máscara. Então, devemos sentir que nem tudo, não é? Que a gente diz assim, eu tenho medo. Realmente, né? Nós temos medo, mas o medo, ele é bom, não é ruim, porque o medo dá um freio, faz com que a gente não cometa o delito, né? E atente contra a própria vida, que é o que acontece em muitos casos. Então, hoje nós vamos trazer, antes de qualquer coisa, eu vou trazer algo que me foi sugerido logo hoje pela espiritualidade amiga, para que eu trouxesse o evangelho e abrisse no capítulo 5, aonde é o evangelho o capítulo mais longo que nós temos, que é Bem-aventurados os aflitos. Será que somos nós aflitos? Estamos aflitos? Ou vamos ser aflitos? Eu diria que somos ainda aflitos. Aflitos por tudo, não é? Precisamos, de fato, fazer valer a doutrina que conhecemos. Precisamos compreender, não é? E aí, nesse capítulo, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi aberto os tormentos voluntários. E hoje, nossa querida Eulália, na Mostra Espírita, ela falou sobre essa parte. Eu achei muito interessante porque eu tinha aberto e tinha lido e achei que não tinha entendido muito, porque já estava pronta a nossa palestra da noite. E aí, quando eu li e eu escutei o que ela falou, eu disse, faz todo sentido, não tenho que duvidar. Porque, na realidade, nós estudamos, lemos, nos apropriamos, 20% é nosso, 80% são dos amigos espirituais. Então, é o que eu digo a vocês, não tenham medo de conversar, de divulgar sobre o Evangelho de Jesus. Não precisa ser numa tribuna, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar, numa fila de banco, numa parada de ônibus. Nós estamos vivendo momentos
de ranger de dentes. Esse ranger de dentes, ele não veio, ele está chegando. Então, devemos estar preparados para que esse ranger de dentes, ele passe sem tantos tormentos voluntários. E aí, o Evangelho diz o seguinte: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla não existe sobre a terra. Então, essa felicidade apenas, só felicidade, ela não vai existir na terra ainda. Mas quem sabe daqui a uns 5.000 anos ou 10.000 anos, o nosso planeta já esteja regenerado, já esteja nessa felicidade sem mescla, ele já seja a felicidade completa, não é? Então, entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Então, o que ele nos fala, o que o Evangelho nos traz, quem fala para a gente é Fénelon. Isso foi escrito em 1860, na cidade de Lyon. E aí, o que ele nos diz aqui é que estamos, isso naquela época, há 160 anos atrás, estamos nós ainda procurando a felicidade nas coisas materiais. Estamos nós ainda olhando para fora, quando devemos olhar para dentro. O olhar é interno, não é externo. O olhar é para dentro. O olhar é para que eu possa me ver, me acolher, para que eu possa acolher o outro, o meu semelhante. E se eu não consigo me acolher, se eu não consigo olhar para mim com misericórdia, com paciência, como é que vai estar a minha psique? Como é que eu vou estar? Eu vou estar com dores nas articulações, eu vou estar com dores no corpo, com enxaqueca, com mal-estar, eu vou estar com diversos problemas, desde que esses problemas, eles são ocasionados pela minha rigidez comigo mesma. Vale salientar que devemos, sim, iniciar o processo da felicidade neste mundo. Não devemos esquecer que essa existência que estamos é a nossa melhor, porque se é a melhor existência, como não era a anterior. Então, precisamos compreender que tudo que temos vai embora, mas tudo que somos fica conosco. Então, estamos na era do espírito, estamos na era de sermos. Vamos ser aquilo que viemos programados para ser. Que esses tormentos voluntários, eles não nos engessem, não nos coloquem numa gaiola, numa jaula. Que esses tormentos voluntários não nos coloquem num processo de armadura, que possamos desarmar, mas não ao outro, desarmarmos de nós. Porque quando eu sou muito rigorosa comigo, que inclusive tem uma lição no Evangelho, que devemos olhar para nós com rigorosidade, mas não é com culpa, é uma grande distância e diferença. Ser rigorosa comigo é compreender que eu preciso olhar para mim e saber que
aquela enxaqueca, aquela tontura, aquele mal-estar, aquilo que eu acordei, que eu não estava, que eu acordei bem, que depois eu adquiri, não é meu. Ou se é meu, foi por alguma razão que ele veio e buscarmos a causa. E a gente tem um médico na mesa e sabemos que encontrar essa causa depende de nós, não é dos médicos. Porque o médico, ele estuda para isso, mas ele vai fazer bilhões de exames e vai dizer que não tenho nada. Tudo está na minha psique, tudo está na minha mente, tudo está dentro da minha cabeça. Porém, a mente, ela não está na cabeça. A mente é o espírito. Por isso que diz aonde está escrita a lei de Deus. Ela está em nossa consciência. Essa lei de Deus, ela é imutável. Né? Essa lei de Deus, ela é uma lei que jamais iremos conseguir burlar. Porém, precisamos compreendê-la. E quando não compreendemos, já nascemos com problemas, depois dos problemas vem a adolescência e começa as crises. E muitas crianças com 7 anos, com 8 anos, cometendo o desatino de tirar sua própria vida. Quem são esses espíritos? De onde eles vêm? Para onde eles querem voltar? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que devemos ter misericórdia. Quantos de nós estamos em dor e sofrimento? Quantos adolescentes estávamos nós essa semana, na segunda-feira, num colégio, fazendo uma palestra profissional sobre ansiedade, eu e meu colega Bruno. E quando a gente havia começado a falar, começaram-se a disparar gatilhos. E nós sabíamos, porque já fomos avisados antes, intuitivamente, que deveríamos nos preparar. Porque estávamos levando uma mensagem sobre ansiedade. Somos nós, seres humanos, trabalhadores, né, da consciência humana, como profissionais, né, da psique, estávamos levando uma mensagem, mas era só isso? Não estávamos sozinhos, como nunca estamos. Estávamos bem assessorados. Porém, estávamos entrando numa grande teia de aranha, ou num grande vespeiro. Foi isso que eu senti intuitivamente e que eu preparei nosso colega, meu colega, para que a gente fizesse uma prece. E aí, ao antecipar da prece, eu já sabia o que estávamos aguardando, só que eu não falei para ele para não assustá-lo, mesmo ele sendo espírita. E aí, fomos seguindo. E dentre 250, 60 jovens de 11 anos, que são crianças, até os 17 anos, houve um gatilho dispara e a crise se toma conta. Segundo Freud, é um processo de histeria individual que causam histeria coletiva e um mal-estar. Se alguém aqui estiver passando mal, outras pessoas que olham começam a sentir os mesmos sintomas. Isso é somatização. Então, 29, praticamente, entre 26 e 29 crianças entraram em crise de ansiedade. E aí nós respiramos fundo, pedimos mentalmente a espiritualidade amiga que nos auxiliava naquele momento. Porque naquela hora da fala,
iria disparar os gatilhos, porque era necessário. Porque senão a direção da escola, nem a coordenação, nem aqueles professores iriam saber de onde estava vindo aquilo tudo. Porque já vinha vindo. E aí o meu colega está na parte externa fazendo a palestra e eis que ele recebe uma pedrada, porém não pega nele. De onde vem essa pedra? Ninguém sabe, ninguém viu. Porque estávamos mexendo aonde? Numa casa de maribondos. Por quê? Porque a mente está em desequilíbrio. E quando os pais estão equilibrados, as crianças são alvo para desestruturar. Mas elas não sabem se defender. E aí, daí em diante, começamos a fazer o acolhimento, e essas crianças conseguiram colocar para fora a demanda que estava dentro delas, de muito sofrimento. Para a gente, meu Deus, por nada, mas é adolescência, já fomos adolescentes. Sabemos que tudo a gente faz uma tempestade num copo d'água, porém, devemos acolher. Fizemos o acolhimento, respiramos e acolhemos. E graças a Deus e a todo aquele trabalho daquela espiritualidade que lá estava, foram todos acolhidos. E elas ficaram muito, mas muito felizes por esse acolhimento. Que eu digo que não fomos nós, que foi os amigos espirituais, que nos utilizam, todos nós que aqui estamos e os internautas, para onde formos, Jesus disse o quê? Que sejamos o exemplo. Dai o exemplo. Então, devemos sim passar pelo processo para poder a gente sentir na pele. Muitas vezes, para a gente poder acreditar e saber que a dor do outro é uma dor real, porque a maior dor é aquela dor que não vemos, mas sim que sentimos. A dor da angústia e do sofrimento tem assolado muitas mentes, tem desequilibrado crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E aí, a um belo momento, estava eu, a semana passada, domingo, amanhã vai fazer 8 dias, fazendo uma palestra, e eis que eu sinto a presença de um irmão que eu nem sabia de onde vinha, enfim. E aí, 86 anos, tinha cometido suicídio. E eu fiquei assim, estática, enquanto eu recebia a informação, porque eu não vejo, não escuto, né? Eu tenho uma percepção intuitiva, mas isso é muito embaçada. É como minha vista amanheceu hoje embaçada. Por que será que minha vista amanheceu embaçada? Não é? Porque eu tenho que falar sobre uma coisa que eu relutei durante anos. Eu acho que devemos falar sobre a questão de sim à vida. Vocês vejam que todo tempo eu coloco sim à vida, porque eu acho muito pesado o nome suicídio. E eu não gostaria de fazer. Mas não é o que eu quero. É o que os amigos espirituais precisam que eu faça. E aí estava eu lá, quando eu menos espero, eu sinto, eu respirei fundo e ali eu fui dando a oportunidade. Então eu fiz a indagação mental enquanto falavam. Por que que cometeu isso nessa altura da idade? E aí ele disse uma coisa que isso me chocou profundamente, que eu já tinha uma desconfiança. Eu tenho pai e mãe, 83 e 82 anos. Ele disse, para não ser um peso para a família. Isso é muito sério, minha gente. Quem estiver em casa, escutando, quem vai escutar depois,
Pelo amor de Deus. Diga aos seus idosos que os amam, mesmo que seja aquele idoso, mãe e pai, que é perverso, narcisista, porque ele nem sabe que ele é isso, porque foi o que ele recebeu e era a forma que ele tinha como educar. E aí eu falo dentro da questão da psicanálise. Devemos ter o cuidado. E aquilo me chamou numa profundidade e eu fiquei tão estarrecida que eu disse, meu Deus, se eu pudesse eu botava os meus dois dentro da minha casa comigo. Mas se eu fizer isso, vou adoecê-los. Então eu tenho que dar a eles a condição deles serem úteis. Embora sejam separados, ele mora com a sua segunda esposa e minha mãe mora sozinha, mas tem uma sobrinha que mora com ela. Eu moro em Recife e minhas irmãs, minha irmã e outro irmão moram em Caruaru, estão sempre presentes, porque ela não quer sair. E não é justo. Então, o que eu quero dizer é que nunca pense dessa forma aos idosos, que daqui uns dias eu também vou ser. E que nunca pensem que são peso. Sabe por quê, gente? Porque agora é a hora do contraponto. Nós não demos a vida aos nossos filhos, então agora é a hora deles darem também para a gente colo, beijo, abraço, carinho, atenção. Não se sintam, né, angustiados, porque eu não estou em condições de andar como eu andava, eu vou ter que. Isso é orgulho. Não podemos utilizar o orgulho nesse tamanho. Não podemos utilizar o orgulho dessa forma. Devemos usar aquilo que Jesus diz com tanta propriedade. Ele diz que devemos ser simples e humilde de coração. Ah, mas eu me orgulho de ser humilde. Eu me orgulho de ser humilde, né? E aí? Esse orgulho de ser humilde? Não é meio contrassenso? Mas esse tipo de humildade está primeiro o orgulho. Então devemos ter o cuidado de utilizar para conosco a humildade. Por que que eu vou fazer isso? Eu já cheguei aos 87 anos. E ainda tem mais. Ele organizou tudo bonitinho em cima da cama. Deixou roupinha que queria ser vestido depois e coisa e tal. E aí eu entendi. Fazia muito tempo, mais de 6 meses, que eu tinha ouvido essa história, que foi o pai de uma colega minha, que eu não tenho nenhuma aproximação. Veja que ele esperou 6 meses para se aproximar e pedir para me dizer. Quer dizer, se eu não tivesse feito aquela palestra, ele não teria chegado para dar um testemunho, pena que ele não estava para dizer. Quer dizer, ele estava, porém, quem tinha olhos de ver, via, quem não tinha, não via. Então, devemos ter misericórdia, sim, conosco. Somos muito carrascos conosco mesmos, bem redundante. E aí, quando devemos entender a misericórdia de Deus, né? E aí eu só li esse pedacinho porque aí eu vou trazer algo que é de fato o que faz com que a gente dê início à palestra. Já começamos, né? Então, qual é a vida que qual a vida você quer ter? Qual a vida que você quer ter? A vida vazia ou a vida plena? Ah, Cátia, eu quero ter a vida plena. Que legal, eu também. Para a gente chegar a essa plenitude, o que a gente precisa fazer?
E aí Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Vale a pena viver, mesmo com os desafios, os conflitos e obstáculos acerca da existência atual. Vale a pena viver. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu vou trazer aqui uma parte que provavelmente vai nos tocar, e alguns em profundidade e outros ainda vão despertar. Estás deprimido porque as tuas expectativas na área da afetividade resumiram-se em inesperados desencantos? Que ora te confundem a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir? A tua carência afetiva fez-te acreditar em bem-sucedidas aparências de amor e te permites confiar que valia a pena entregar o coração e acreditar nos sentimentos que te eram apresentados. E isso me faz lembrar quando a gente começa a namorar, não é? A gente começa a paquerar, a namorar, e aí a gente mostra aquela cara maravilhosa, aquele aspecto, aquela fisionomia, né? A gente utiliza aquela máscara linda, maravilhosa. E muitas das vezes a gente atrai uma criatura, seja ele homem ou mulher, ou etc, etc, que a gente diz assim: meu Deus, eu não sabia que fulano era assim. Não tem nada a ver comigo. Será? Realmente. Eu não sabia que fulano era assim, nem que cicrano, nem que beltrano. Mas como era que eu ia saber? Eu precisava conhecer mais. E aí eu passo a conviver, a namorar, a conhecer um pouquinho, mas ainda tá bom. Porque ainda começam, tanto da minha parte quanto da parte do namorado, a ter aquelas, só vai vir o lado bom, só vai vir as coisas boas, né? O buquê, o chocolate, o vinho, o queijo, né? A noitada, a curtição. E aí as pessoas falam e olham assim, as pessoas mais experientes dizem assim: olha, presta mais atenção, dá uma olhadinha no fulano, na cicrana. Não, que é isso, é maravilhoso, é maravilhosa. Pessoa assim excepcional. E aí as coisas vão se avolumando, e aí as presas vão se entrelaçando, e um belo momento estão dentro de casa, compraram 1 quilo de sal e foram morar juntos. Até acabar o quilo de sal, a gente conhece. Porque não é possível. Porque o sal é a coisa que demora mais a acabar numa casa. Então, a não ser que eu pegue o sal e vá fazer outras coisas, mas é a coisa que mais demora a acabar na casa. E aí começa a personalidade, a persona aparecer da melhor forma. Meu Deus, mas eu não sabia que fulano era assim. Jesus é totalmente diferente de mim. É não. Olha bem direitinho para ele ou para ela e vê que
os afins se atraem. Que conversa que os opostos se atraem. Menino fulano é tão diferente de mim. Oh, Jesus, não. São os afins que se atraem. E lá dentro, latente, no meu cerne, na minha alma, no meu espírito, está essa essência que despertou no indivíduo ou na indivídua, né? Ou no homem ou na mulher. E aí, a gente não quer nem saber. É quando começa, depois de 2 anos, as coisas a ficarem mais difíceis. As máscaras começam a cair e que não duram 3 anos, porque começamos a ver quem é quem e começamos a nos fazer de vítima, de coitadinhos e coitadinhas, e que eu não sou assim, que você é isso, que você é aquilo, e começamos a apontar e dizer que tudo é você, foi você que fez isso comigo, foi você que fez aquilo, parará, parará. E a coisa começa a tomar um volume. E aí eu dizendo isso, aquela pessoa está ouvindo e ela está começando a ser abusada emocionalmente. E é nesse movimento desse abuso emocional que eu estou fazendo, que eu estou levando para aquela criatura a culpa, o ressentimento. Eu estou adoecendo aquele indivíduo, ou aquela mulher, ou aquele homem, seja sexo feminino ou masculino. Eu estou adoecendo. E assim começa uma relação adoecida num lar, numa casa que deveria ser lar, mas ainda é uma casa. E os filhos começam a adoecer. Meu Deus, meu filho só vive com alergia, com enxaqueca, com alergia, com coriza, só vive com problema, só vive com broncopneumonia, indo para o hospital, dando entrada. É claro, ele está aspirando a insatisfação daquele coletivo que está ali. Ele está recebendo as vibrações daqueles pais adoecidos que deveriam ter tomado uma decisão, mas não conseguiram porque não estavam enxergando o mal que estavam fazendo a eles. Mas fazer terapia, isso é coisa de louco. Mas procurar um psicólogo, isso é coisa de doido, eu não sou doido. Quem disse? Nunca foi tão importante hoje. Procurar terapias familiares, terapias individuais. Nunca foi tão importante e em busca de ajuda, de acolhimento, porque sozinho não conseguimos dar um passo. Então, quando nós fazemos esse movimento de nos acolher, de nos colocar no colo, de nos embalar, parece meio doido, mas é isso mesmo. Por que que eu preciso do outro para que ele me bote no colo? Por que que eu preciso adoecer para que o outro traga o cafezinho na cama? Porque eu preciso de atenção. Mas a atenção que eu preciso não é do outro, é a minha comigo. Eu preciso estar atenta a mim, aos meus sentimentos. Eu preciso compreender as minhas emoções. Então, essa vida está vazia. Porém, a casa está cheia de vidas vazias. De pessoas que nem trocam 2 minutos de conversa. De pessoas que nem se olham para bater um papo. De pessoas que nem sabem o que é conversar dentro de casa. Aí os filhos começam a ter crises de ansiedade. Aí os cônjuges começam a ter dores musculares. Começam a sentir fibromialgia, começam a sentir enxaqueca, começam a sentir muitas gases, energia acumulada. A energia da tristeza. E aí começa a tristeza a tomar conta. E não dá conta de resolver sozinho ou sozinha.
Vamos para a casa espírita fazer atendimento fraterno, sim, porque é o que eu sempre digo. Eu geralmente atendo alguns evangélicos, mas quando eles abrem o canal, eu estou passando tratamento espiritual. Quando eles abrem um pouquinho, eu digo, olha, vai fazer tratamento espiritual na tua igreja. Mas lá não tem. Gente, é. E como é que é lá? E a gente vai conversando, eles vão dizendo. E quando a gente começa, eu passei um ano cuidando de uma pessoa que tem um quadro adoecido familiar, que é uma coisa, meu Deus, é uma esquizofrenia coletiva. Mãe e 4 filhos. E é muito dolorido isso. Mas ela conseguiu entender. Quando ela entendeu que é a ela que eu atendo, ela disse: não posso deixar de vir. E aí eu a atendo. E aí eu disse: você precisa levar esse que leva pisa todos os dias dos espíritos. Uma esquizofrenia com mediunidade. Que está assim, ó. Que não quer dizer que leva para a casa espírita para trazer para cá para ir para a reunião mediúnica, não. Porque reunião mediúnica não é para curar a psique humana de ninguém. É para estar na reunião mediúnica aqueles que são saudáveis. Aqueles que têm condição de dar comunicação aos amigos que necessitam de apoio. Não estou dizendo que são perfeitos, tem que ser saudáveis mentalmente. Não podemos colocar pessoas doentes em reunião mediúnica. Vai enlouquecer mais ainda. Eles não vão dar conta. Agora, existe o tratamento espiritual. E aí foi quando eu falei para ela, ela disse, um ano depois, e aí ela disse, eu sou evangélica, quase pastora, eu não vou levar porque eu não levava porque meu ex-marido é espírita. Aí eu disse, entendi. Ele era ou é? Ele disse, ele é. Eu disse, certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar o seu ex-marido dentro de você. Você precisa curar ele dentro de você, para você curar seus filhos. E aí começamos a tratar, e aí um belo dia ela vai lá no Chico Xavier, em Candeias, escondida, sem ninguém ver. Aí disse, eu levei ele, o meu filho, eu cheguei lá, ele ficou mais perturbado. Aí eu ri. Eu disse, ele ficou perturbado ou você o perturbou? Entende? Aonde está adoecimento? Está na mãe. Porque é ela que adoeceu com o preconceito, com o controle desequilibrado. Quantas de nós, como mães, e quantos pais não adoeceram e não adoecem seus filhos com as suas insatisfações, com seus desequilíbrios? Isso é uma vida vazia. Hoje a vida dela está preenchida. Não está plena, mas já está preenchida. Não de coisas vazias. Porque ela agora tem paz, porque ela agora entende que ela é um veículo que promoveu muitas coisas. Então, um ano se passou. E eu tenho colegas que estão em terapia há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos. Por quê? Porque é natural. Eu estou há uns 4 ou 5 ou mais, nem me lembro, já perdi até as contas. E tenho 2, faço terapia com 2, e ainda tenho a supervisão. Para vocês verem que o negócio é sério. Por que, que eu vou me dar o luxo de dizer, não vou hoje? Eu preciso. Porque eu tenho meus conflitos e minhas demandas, e são muitas. Seria um contrassenso, doutor Luiz, que é médico, não precisar dos colegas médicos, não é isso? Seria um contrassenso. Claro que ele precisa. E como é que ele vai se automedicar? Ele vai fazer pedir os seus exames e ele vai olhar? Não, gente, precisamos uns dos outros. Então, isso é importante. A casa espírita é fundamental para o tratamento, para uma vida plena. E aí, continuando, diz o seguinte:
E aí ela diz aqui, Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, ela diz assim: a ternura que vias na face de quem te demonstrava bondade era apenas máscara que ocultava o ser real, que teimavas por não enxergar. Quantos de nós teimamos em não enxergar a verdade que está na nossa cara e a gente não quer ver? Não é? No íntimo, uma intuição do bem te advertia que afetos negociados jamais possuem legitimidade. Não devemos trocar moedas pelo afeto. Afeto não se paga, afeto se entrega. Apresentam-se frios e de caráter forte. Humilham-te, dando a impressão de que a ti se encontram superiores em autovalorização e silencias no teu aconchego de esperança, anelando por qualquer migalha de atenção que te ofereça, em boa técnica de ludibriar-te e continuar contando contigo, sem permitir-te o inverso. Quer dizer, ainda existe a opressão. A relação adoecida emocionalmente, ela é uma opressão. Aparentam cuidar de ti, numa forma de corresponder ao que recebem do teu coração afetuoso. E te encantas, supondo ser manifestação de afeto. Quantos de nós não passamos por isso, né? Não nos enganávamos com isso. E não nos enganam ainda. Como não te amam, devolvem-te em cuidados exteriores. E aí isso aqui me faz lembrar uma situação de quantos filhos, aquela história do rico, do filho rico que vai ter com Jesus. E ele diz, Senhor, eu quero o reino dos céus. E Jesus diz, entrega tudo e segue-me. Mas eu tenho que estar com o meu pai, eu tenho que enterrá-lo. Jesus, sabendo bem o que ele queria, que não era enterrar o pai, era a posse do que o pai tinha deixado para ele. Jesus olhou para ele e disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Segue-me tu, se queres a vida eterna. Vocês foram a mesma coisa. Eu fui a mesma coisa. Ele não foi, não. Claro que ele não ia, porque o interesse dele era ter a posse. Então, isso aqui nos faz lembrar quantas pessoas conhecemos que trabalham a vida inteira para ter. Acumula bens, mas não tem uma vida saudável. Não aproveita nada, não se alimenta bem, não come algo que gosta. Guarda, vive de uma escassez, de uma miserabilidade, amontoando bens. Para quê mesmo? Porque quando eu fechar os olhos não vou levar nada. E nem vou com esse negócio amarelo aqui, porque acho que se for me enterrar com esse negócio amarelo vai ofuscar o povo. Tem que botar um monte de flor. E eu já disse, não quero. Eu quero cremação, pelo amor de Deus, aquele negócio fúnebre. E vou levar nada, não vamos levar nada. Eu tenho 51 anos, eu não tenho nada. As pessoas ficam impressionadas, você não tem nada, eu não tenho nada. Nada eu tenho. Tudo que eu tenho está na minha consciência. O que eu tenho hoje está na minha consciência. Lendo, estudando, vindo aqui falando, indo para a sala de aula, explicando um pouquinho o que eu aprendi, não é? Voltando às salas de aula, fazendo outra graduação, não é? E assim a gente vai vivendo. É isso que a gente aprende. Mas fazendo o quê? Exemplificando como Jesus nos pede. E aí essa vida não fica vazia. Essa vida fica uma vida preenchida. E aí, continuando, Joana diz assim, desperta
para o amor verdadeiro, aquele que ilumina a noite dos sentimentos, alarga a vereda por onde seguem os aflitos. Renasceste na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. Aqueles que te veem sorrindo, como se estivesses pleno de alegrias, não imaginam as horas de tristezas e de ansiedades que afogas em lágrimas vertidas pelo coração. Ninguém sabe a dor de cada um de nós aqui. Cada um sabe no seu silêncio. Mas não devemos ser orgulhosos. Devemos abrir a boca no silêncio e orar e chorar. Porque quem chora esvazia, lava a alma. Apesar disso, ama a si mesmo. Ama incondicionalmente a ti e aos demais. Não te desencantes com o amor, que é hálito divino, sustentando a vida e a grandeza universal. Jesus, que é a luz do mundo, provou para a escuridão, provou da escuridão resultante, do abandono de quase todos aos quais amou, permanecendo Jesus, e permaneceu confiante e meigo em relação àquelas pessoas. Ainda na cruz, Jesus pede ao anjo, ao Espírito, vários, que vá socorrer Judas. É amando. A ponto de retornar após a morte para prosseguir amando-os. Deixa-o amar-te e segue amando com abnegação e coragem. Jesus é a luz do sol que irradia em nossas vidas. Atenta para a tua conduta mental e social, não te permitindo avançar descuidadamente sem um programa sensato e ordeiro a atender. Examina quantas bênçãos desfrutas graças à misericórdia divina, desde o ar que respiras até a estrutura no grupamento da sociedade, que te permite prosseguir na existência sob as dádivas da natureza. E nós soubemos e ainda estamos sabendo quanto nos custa o respirar, não é? Quanto foi importante a gente poder respirar e quanto está sendo. Ainda estamos mascarados, com a máscara da Covid, né? Não com a máscara que a gente tem as máscaras. Ainda temos muitas máscaras. Não é nessa existência, nenhuma, nem duas, nem três, mas vamos começando já agora. Se cuidares de examinar as ocorrências positivas que te sucedem a cada dia, verificarás que são mais numerosas do que aquelas perturbadoras, que se te fixam na memória. Quantas coisas boas nós temos, mais do que coisas ruins, mas a gente só se atém a estar na nossa memória aquelas coisas remoendo, ressentindo. Sabe? Isso é terrível. Quanto mais eu remoer e ressentir e vir novamente aquela mesma dor, aquela mesma coisa, mais eu estou em alerta com a minha saúde mental. Raramente agradeces os bons momentos da jornada, enquanto sempre maldizes aqueles de aprendizagem e conquistas pelos processos desagradáveis do sofrimento. São essas curvas
ascensões e descidas impostas pela natureza, que facultam alcançar-se as metas que cada qual aguarda. Cada existência é especial. Em consequência, não cultives a ideia de que és melhor do que o outro, nem a queixa de que não és amado por Deus. Precisamos equilibrar isso, gente. Desde que não te concede tudo quanto gostarias de possuir. Devemos equilibrar o peso, ficar no equilíbrio. Devemos compreender que o dia de amanhã basta o seu próprio mal. Não é? Não vamos nos ansiar agora por alguma coisa que vai vir ainda daqui a 24 horas ou 48 horas. Ou viver do passado, remoendo, trazendo em nossas memórias coisas que não nos levarão a lugar algum, a não ser ao desequilíbrio mental. Equilibrada, aí a gente vai finalizar, que diz assim: compadece-te e sê irmão dos que sofrem. Cantam e vivem o amor, desfrutando a graça da saúde mental, da emoção equilibrada e do corpo sem problemas. No entanto, se fores diferente, assinalado pelos sofrimentos e desarmonias, agradece a Deus a dádiva da reencarnação. Espera e confia. E aí Jesus diz para a gente que tudo passa. Tudo vai passar. E a gente precisa compreender isso, aceitar, entender que tudo passa. Se nós não compreendermos isso, como vai ficar a nossa consciência? E aí, eu gostaria de deixar uma mensagem de que o setembro seja todos os dias e todos os meses do ano. Que busquemos essa primavera, essas flores lindas e maravilhosas, que existe, que chega. Busquemos olhar para cima, ó, para o céu, não para baixo. Porque quando eu olho para baixo, eu estou trazendo uma carga muito negativa. E quando eu olho para cima, eu estou olhando para a carga muito positiva. Eu estou olhando para Deus, para Jesus, que é o sol de nossas vidas. Que as flores que passamos quando entramos aqui, o jardim, que olhemos para elas e agradecemos por elas existirem. Que agradeçamos os animaizinhos, desde o mosquitinho até o maior dos animais. Porque são seres vivos, que por conta deles estamos aqui. Que agradeçamos por tudo, pela água que bebemos, agradeçamos pela água que nos banha o corpo, pelo alimento. Agradeçamos por tudo. Que possamos trabalhar diariamente a respiração. Quando a gente faz o trabalho de respirar, a gente oxigena o cérebro. 30 segundos, na hora que um psicopata está querendo cometer um delito, se alguém estiver junto e ele conseguir entender que 30 segundos de respiração, o gatilho é disparado de forma
leve, ele não cometerá nenhum delito em 30 segundos pela respiração. Então, a respiração salva. Muitas pessoas acometidas pela Covid voltaram para o mundo espiritual pelo desespero. Porque na hora da angústia, do não conseguir respirar, vinha na sua mente a morte. Então, possamos nós fazer o exercício da respiração. Possamos nós compreender isso e usar isso diariamente. Várias vezes a prece, a respiração, os pensamentos positivos. O YouTube está lotado de muitas palestras nos auxiliando, nos ajudando. E aí a casa espírita está aberta para nos amparar e nos acolher fraternalmente. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que Jesus esteja em nossos corações. E que a espiritualidade amiga desta casa, nos utilizando da melhor forma, possa estar com todos nós. E que todos nós, aqui que estamos, sejamos abençoados. E muito obrigado pela paciência. Gratidão. Obrigado, Kátia. Mais uma palestra elucidativa e que nós estamos aqui para preencher os vazios do nosso interior. Nós somos repletos de vazios. Esse vazio é a vida transcendente à matéria. E vivamos a matéria, mas cultivemos a transcendência que é do Espírito. Estamos agradecidos pela sua presença. E aqui eu deixo um aviso que amanhã estaremos retornando à campanha do quilo, a partir das 7h45. Todos que estiverem disponíveis, participem, que é um trabalho de caridade para alimentar pessoas necessitadas e que agora estamos voltando a todo vapor com essa iniciativa. Pediria a nossa irmã para fazer a prece de encerramento. Senhor da vida, Mestre Jesus, Maria Santíssima e mentores dessa casa, agradecemos por estarmos aqui hoje e não estamos aqui por acaso. Tenho certeza de que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos hoje aqui ouvindo essa belíssima oratória, porque estamos realmente necessitados. O quanto que é difícil esse equilíbrio físico, emocional e espiritual. Até mesmo pela nossa condição ainda de muito atraso espiritual, ainda estamos no planeta, no segundo patamar de evolução ainda, num momento muito difícil, num momento de transição, onde todos nós acompanhamos tantas dores, tantos suicídios, como tivemos conhecimento nesse período da pandemia de suicídios em todas as idades, faixas etárias. Então, que possamos assimilar essa palestra, possamos nos olhar, nos conhecermos, nos perdoar, tentar não cultivar tantos pensamentos negativos, como a irmã tanto frisou, de não ficar pensando e remoendo coisas do passado, e sim olhando sempre para cima, sempre para a luz, sempre para o sol, sempre para Deus. Obrigada, Jesus, por essa noite, por tudo que nos foi transmitido. Que a espiritualidade possa continuar aqui, seguindo a segunda parte dos trabalhos do passe. E que cada um saia daqui mais fortalecido, com a proteção de Deus, chegue nas suas casas sem nenhum incidente, em paz. Que assim seja. É assim, meus irmãos, concluídos os trabalhos da noite, a primeira parte, mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz.